A jornada dos hebreus pelo deserto durante 40 anos é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. Ela está registrada principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas por que um povo escolhido por Deus, que saiu da escravidão no Egito rumo à Terra Prometida, levou tanto tempo para completar uma jornada que poderia ter durado algumas semanas? Vamos explorar esse tema em detalhes. Para entender o contexto, precisamos voltar à promessa feita por Deus a Abraão em Gênesis 12. Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, dar-lhe uma terra e abençoar todas as famílias da terra por meio dele. Essa terra, conhecida como Canaã, foi prometida aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. No entanto, antes de possuírem a terra, Deus avisou que os hebreus passariam por um período de escravidão no Egito. Após 400 anos de escravidão, Deus chamou Moisés para liderar o povo na saída do Egito. Esse evento, conhecido como Êxodo, foi marcado por milagres extraordinários, como as pragas sobre o Egito, a abertura do Mar Vermelho e a provisão divina no deserto. Após séculos de escravidão no Egito, os hebreus finalmente se viram livres, liderados por Moisés sob a poderosa mão de Deus. A saída do Egito, conhecida como Êxodo, foi marcada por milagres extraordinários, como as pragas que convenceram Faraó a libertá-los e a impressionante travessia do Mar Vermelho, onde as águas se dividiram, permitindo ao povo passar a seco. No início, o povo estava cheio de fé e esperança, confiando na liderança de Moisés e nas promessas de Deus de conduzi-los a uma terra onde mana leite e mel. No entanto, a jornada pelo deserto rapidamente revelou os desafios que acompanhariam essa grande libertação. O deserto não era apenas um lugar físico, mas também um espaço de provação espiritual e emocional. Enfrentando condições extremas de calor durante o dia, frio à noite, e a escassez de recursos naturais, os hebreus começaram a sentir o peso da viagem. A fé inicial começou a vacilar à medida que eles enfrentavam obstáculos inesperados. A fome e a sede logo testaram sua confiança em Deus. Quando não havia comida, o povo reclamou contra Moisés, perguntando por que Deus os havia tirado do Egito para morrerem de fome no deserto. Em resposta, Deus demonstrou sua fidelidade ao providenciar o maná, um alimento celestial que caía do céu diariamente, e codornizes para satisfazer sua fome. Êxodo 16. Quando a água faltava, Deus ordenou a Moisés que golpeasse uma rocha, e dela fluiu água suficiente para todo o povo. Esses milagres deveriam fortalecer a fé do povo, mas, em vez disso, as murmurações continuaram. Além das necessidades físicas, os hebreus enfrentaram batalhas internas e externas. Internamente, houve divisões no acampamento, desconfiança em relação à liderança de Moisés e repetidas dúvidas sobre a presença de Deus em meio a eles. Externamente, encontraram inimigos que se opunham à sua passagem, como os amalequitas, que os atacaram no deserto. Cada desafio revelava não apenas a fragilidade humana, mas também a oportunidade de confiar em Deus para suprir suas necessidades e protegê-los. Os obstáculos também incluíram momentos de desobediência e idolatria. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo os 10 mandamentos, o povo, impaciente com sua ausência, construiu um bezerro de ouro e o adorou, violando diretamente os princípios de sua aliança com Deus. Esse ato de rebeldia trouxe consequências severas, incluindo punições que reforçaram a necessidade de arrependimento e renovação de sua fé. Esses episódios não apenas testaram a paciência de Moisés como líder, mas também mostraram que o deserto era mais do que uma travessia geográfica, era um campo de treinamento espiritual. Cada obstáculo era uma lição, uma oportunidade de aprender a depender completamente de Deus, de valorizar sua provisão diária e de desenvolver uma fé madura e resiliente. A jornada, inicialmente cheia de expectativas, revelou-se uma prova de fogo que moldaria o caráter do povo hebreu para se tornarem dignos da terra. O momento decisivo que levou ao prolongamento da jornada ocorreu em Cádiz Barneia, próximo à Terra Prometida. Em Números 13 e 14, lemos que Moisés enviou 12 espias para explorar Canaã. Eles voltaram com relatos impressionantes sobre a fertilidade da terra, mas 10 dos espias trouxeram um relatório pessimista, destacando a força dos habitantes e as cidades fortificadas. Apenas Josué e Calebe confiaram que Deus poderia dar-lhes a vitória. O povo, influenciado pelos 10 espias, recusou-se a entrar na terra.
Eles até mesmo desejaram voltar ao Egito, acusando Deus e Moisés de tê-los levado ao deserto para morrer. Essa rebelião foi um ato grave de desobediência e falta de fé. Como consequência, Deus declarou que aquela geração incrédula não entraria na terra prometida. Apenas Josué e Calebe, os dois espias fiéis, seriam poupados. Os outros passariam 40 anos vagando no deserto, até que toda aquela geração perecesse. Cada ano representava um dia que os espias passaram explorando a terra. Os 40 anos no deserto não foram apenas um castigo, mas também um período de aprendizado e transformação. Deus tinha um propósito maior para moldar o caráter do povo. Aqui estão alguns dos principais objetivos de Deus. No deserto, os hebreus não podiam cultivar alimentos ou encontrar água facilmente. Eles dependiam completamente de Deus para prover suas necessidades. O maná, por exemplo, era dado diariamente, exceto no sábado. Isso ensinava o povo a confiar em Deus dia após dia. O deserto foi um tempo para purgar a geração incrédula e criar uma nova geração que confiaria em Deus e obedeceria às suas leis. A nova geração, liderada por Josué, estava pronta para conquistar a terra prometida. As provações do deserto revelaram a rebeldia, a ingratidão e a idolatria do povo. Mesmo depois de testemunharem milagres, eles construíram um bezerro de ouro para adorar. Isso mostrou a necessidade de um relacionamento mais profundo com Deus. Durante esse período, Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Isso incluía os 10 mandamentos, que serviriam como base moral e espiritual para o povo. O pacto no Sinai também reafirmou que Deus era o Deus de Israel e que eles eram seu povo escolhido. O período no deserto também tem um significado espiritual. Ele simboliza as provações e os testes que os cristãos enfrentam em sua caminhada de fé. Assim como os hebreus, muitas vezes somos tentados a duvidar de Deus quando enfrentamos dificuldades. Mas as Escrituras nos ensinam que o deserto é um lugar onde Deus molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Em Deuteronômio 8, Moisés explicou ao povo o propósito do deserto. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Após 40 anos, a nova geração estava pronta para entrar em Canaã. Sob a liderança de Josué, eles finalmente cruzaram o rio Jordão e começaram a conquistar a terra que Deus havia prometido. Essa conquista foi um testemunho da fidelidade de Deus às suas promessas. No entanto, a experiência no deserto deixou uma marca profunda na história de Israel. Ela é frequentemente lembrada como um exemplo de desobediência, mas também como uma lição sobre a fidelidade e a paciência de Deus. Os 40 anos no deserto foram um período de disciplina, aprendizado e renovação espiritual para os hebreus. Foi um tempo necessário para que uma geração incrédula fosse substituída por outra que estivesse disposta a confiar plenamente em Deus. Essa história continua a nos ensinar lições valiosas sobre obediência, fé e dependência de Deus. Assim como os hebreus, todos enfrentamos desertos em nossas vidas. Mas, se confiarmos em Deus, Ele nos guiará até a terra prometida que Ele tem preparado para cada um de nós.